A Bíblia nos apresenta um bom exemplo de pessoas que queriam fazer algo muito bom, algo certo, no momento de dor e de tristeza. Mas tinha uma grande barreira diante de si. Elas não sabiam como é que elas iam superar essa barreira. Mas elas foram assim mesmo, levando ao limite as suas possibilidades e esperando por um milagre. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Nós vamos hoje ler o início do capítulo 16, o último capítulo do Evangelho de Marcos. Nesse momento da história, Jesus estava morto e sepultado. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Jesus estava sepultado e elas queriam terminar o serviço fúnebre, que foi feito bem rápido na sexta-feira, porque já ia entrar o sábado, o dia sagrado, onde não se podia trabalhar. Então elas queriam ir lá para terminar de embalsamar o corpo. No domingo, de manhã bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Ou seja, elas queriam fazer a coisa certa, mas tinha uma barreira intransponível, a pedra do túmulo. Elas eram mulheres, não tinham força para fazer isso. Ainda assim elas foram. Isso é um ensino muito grande para a gente. Se a gente esperar primeiro a garantia de que todas as coisas darão certo, para depois a gente começar a agir na direção daquilo que a gente sabe que a gente deve fazer nas coisas de Deus, a gente não está seguindo o bom exemplo das Escrituras. Elas se prepararam e elas foram. Elas se perguntavam como é que ia ser aquilo. Elas não sabiam como é que ia se resolver esse problema. Mas elas foram. Quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Quanta gente tem essa história para contar? Que foi fazer o que dava com uma grande pedra na sua frente sem saber como é que ia remover, e quando chegou lá a pedra estava removida. Mas elas só viram a pedra removida porque elas foram lá, elas levaram as especiarias, elas foram lá com a intenção de servir a Jesus. Só por isso que elas viram a pedra removida. Quem ficou em casa não viu pedra removida. Quem não foi, quem se acovardou, quem fugiu, quem ficou com medo, quem perdeu a esperança, não viu a pedra removida. E quando entraram no túmulo, o túmulo é porque era uma caverna, tá? Elas viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Elas só viram esse jovem que era um anjo porque elas foram até o túmulo, mesmo sabendo que tinha uma pedra lá que elas não conseguiam tirar. Mas elas queriam servir Jesus, mesmo ele estando morto. Mesmo não entendendo como é que elas poderiam servi-lo, elas queriam servi-lo. E olha a recompensa. Elas viram o anjo. Elas foram as primeiras a ter notícia da ressurreição. E elas ficaram assustadas. Mas o anjo falou: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui. Aliás, essa frase é maravilhosa. Ele não está aqui. Lá em Israel tem um lugar chamado Igreja do Santo Sepulcro, onde se acredita que era esse local da sepultura. E tem uma plaquinha lá. Ele não está aqui. Ele não está aqui, ele não ficou na sepultura. Essa é a grande vitória, é a nossa grande vitória. Se você pensa que a sua grande vitória é qualquer outra coisa, não é. Essa é a nossa grande vitória. Ele não está aqui, ele não ficou na sepultura. Ressuscitou, voltou à vida. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia, vocês o verão lá como ele disse. Vejam que a mensagem do anjo é específica, né? Digam aos discípulos, incluindo Pedro. Fala especificamente com Pedro. Por quê? Porque foi Pedro que negou Jesus diretamente. Foi Pedro que escancaradamente por 3 vezes falou: não conheço esse homem, não sei quem é. E Pedro estava arrasado. Quando Jesus olhou para Pedro, depois de Pedro ter negado, Pedro saiu para chorar amargamente. Nós lemos isso quando a gente pega o conjunto dos evangelhos. Então a mensagem era específica também para Pedro. Digam aos discípulos, incluindo Pedro, que ele vai adiante de vocês, adiante deles, lá para Galileia. Vão para lá, como ele disse. E elas, trêmulas, né, sem saber o que fazer, desnorteadas, elas fugiram do túmulo e não disseram coisa nenhuma para ninguém, porque estavam muito assustadas. Elas não cumpriram a sua missão. O cara foi quieta, morrendo de medo. Viram um anjo, não sabia o que fazer. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, né, domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi a Maria Madalena.
a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. E ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido, né? Quando ela disse que Jesus estava vivo, que tinham visto, então eles não acreditaram. Né? Conversa. Depois, ele apareceu em outra forma a 2 dos seguidores quando eles iam de Jerusalém para o campo. Aí eles voltaram correndo e contaram para os outros. Também não acreditaram. Olhem que os testemunhos vão se sucedendo e o pessoal incrédulo. Não, está morto. Não ressuscitou não, está morto. Mais tarde, quando os 11 comiam, apareceu Jesus. Ele mesmo apareceu lá para os 11 e os repreendeu por sua incredulidade obstinada. Incredulidade obstinada, insistência em não crer, pois se recusavam a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Eles já tinham 2 testemunhos e não acreditaram. Interessante como Marcos ele não esconde esse problema dos discípulos de falta de fé. Acredita-se que Pedro não escondia isso da igreja, por isso que Marcos sabia e relatou aqui. Então o Senhor fala, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. O mundo inteiro, toda a terra. O Evangelho é para todos. O Evangelho não é uma religião para um grupo de pessoas. Não é para uma etnia, não é para uma época, não é para um local. É para todos. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é muito importante. O batismo é uma instituição de Jesus Cristo. Faz parte da igreja do seu povo. Mas quem se recusar a crer será condenado. Veja que a condenação vem pela recusa a crer. Os seguintes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esses sinais acompanham, sim, os que creem, o que não quer dizer que toda e cada pessoa, individualmente, que crer, vai ter todos estes sinais. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver isso no Novo Testamento. E você, se acompanhar a história da igreja até os dias de hoje, vai saber que isso aconteceu muitas e muitas vezes. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi picado por uma serpente e um episódio maravilhoso, né? Esperavam que ele inchasse e morresse, ele não morreu, aí queriam adorar ele como se ele fosse um deus e ele aproveitou a ocasião e apresentou para aquele povo o Deus verdadeiro. Isso não quer dizer que você vai sair por aí pegando em serpente, tá? Você provavelmente vai morrer. Mas o Senhor disse que esses sinais acompanharão os que crerem. Isso acompanha a história da igreja nesses 2000 anos. A expulsão de demônios, as novas línguas. Sim, o pegar em serpente sem correr perigo, mas não porque é bobo e sai querendo brincar e tentar a Deus, né? Mas como uma ocasião como essa do apóstolo Paulo. Foi dado veneno para alguns cristãos, a tentativa de impedir o avanço do Evangelho, e Deus bloqueou o veneno para que o Evangelho continuasse avançando. Não quer dizer que você vai sair por aí tomando veneno. E o Senhor falou então, também colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Até os dias de hoje, pessoas oram por enfermos e enfermos são curados. Sempre? Não. Nós não somos donos dos desígnios de Deus. Mas essas promessas aqui se cumprem há 2000 anos na história da igreja. Ainda hoje há relatos de pessoas que receberam oração, às vezes não sabem nem de quem ao certo, porque tantas pessoas oraram por ele, e essa pessoa foi curada. Então esses sinais sim acompanham a igreja. Mas lembre que o Senhor Jesus ensinou lá naquele episódio da tentação do deserto, né? Não tentarás o Senhor seu Deus. Então não saia fazendo coisas erradas na expectativa que Deus salve você. Não é assim que a gente lida com o sagrado, com o Evangelho. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus, onde é o seu lugar. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem com muitos sinais. O Evangelho se expandiu muito nesses primeiros dias, porque quando eles falavam, o Senhor mesmo fazia sinais. Aconteciam muitas coisas para que as pessoas amolecessem o coração duro. Há relatos ainda, hoje, no século XXI, de sinais que acontecem, especialmente em regiões onde não se sabe nem o que é uma Bíblia, em lugares onde nunca se ouviu falar de Jesus Cristo. Há relatos de que o Senhor confirma a pregação por meio de sinais para amolecer corações duros e trazer pessoas a Ele. E assim, Marcos conclui a sua narrativa da vida de Jesus Cristo. E eu quero parabenizar você que leu esse Evangelho, que acompanhou essa leitura, que estudou esse Evangelho. Você agora já conhece a
primeira biografia de Jesus Cristo que foi escrita. Assim nós concluímos também. Aqui nesse canal é o terceiro evangelho que nós estudamos. Nós já temos aqui Mateus, completamente já estudado e apresentado, João também, agora Marcos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.